A presença do Espírito Santo transforma tudo. Você já percebeu como algumas coisas mudam completamente quando algo novo entra em cena? Imagine uma casa escura que de repente recebe luz. Ou um jardim seco que depois da chuva, fica verde e cheio de vida. Assim é a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele chega e tudo se transforma. Não é mágica nem força humana, é o poder de Deus agindo. O pastor Antônio Júnior ensina que quando permitimos o Espírito Santo trabalhar em nós, as mudanças são profundas e reais. Mas como isso acontece no dia a dia? Como saber que ele está agindo? E o que de fato muda? Vamos entender de forma simples com exemplos que todo mundo vive. O Espírito Santo é como um sopro de Deus em nós. Pense no vento. Você não vê, mas sente seus efeitos. As folhas se mexem, as roupas no varal balançam, o calor diminui. O Espírito Santo é assim. Não dá para enxergar, mas suas ações são visíveis. Quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro dela. Isso se chama batismo no Espírito Santo. E a partir daí, ele começa a mudar tudo, os pensamentos, as atitudes, até os desejos. Exemplo prático. Imagine um homem que era brigão. Qualquer coisinha o deixava nervoso, e ele explodia com a família. Depois que ele entregou a vida a Jesus e recebeu o Espírito Santo, as pessoas notaram. Ele ainda fica chateado, mas não grita mais. Ele respira fundo, ora e consegue controlar as palavras. Não foi ele que mudou sozinho, e foi o Espírito Santo trabalhando nele, como um vento que acalma a tempestade interior. 2. 3 áreas que o Espírito Santo transforma. A. O coração, os sentimentos e desejos. Antes do Espírito Santo, a gente vive guiado pelos nossos impulsos. Raiva, inveja, egoísmo, medo. Depois que ele chega, esses sentimentos não somem, afinal somos humanos, mas perdem força. É como se o Espírito colocasse um filtro no coração. Exemplo, uma mulher sempre guardava rancor. Se alguém a magoava, ela cortava a pessoa da vida e nunca perdoava. Depois de receber o Espírito Santo, ela ainda sente a dor da ofensa, mas agora consegue orar. Deus, me ajuda a perdoar. E aos poucos, o perdão vem. Não é que ela virou santa da noite para o dia, é que o Espírito está moldando seu coração. B. A mente, os pensamentos. Nossa cabeça é uma batalha. Um minuto a gente pensa em fazer o certo, no outro, vem uma ideia errada. O Espírito Santo age como um consultor interno. Ele nos lembra da palavra de Deus, nos alerta quando estamos errados e nos dá sabedoria para tomar decisões. Exemplo: um jovem cristão era viciado em pornografia. Toda vez que tentava parar, caía em tentação. Depois que buscou mais ao Espírito Santo, orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja, começou a notar uma diferença. Quando a tentação vinha, uma voz interior dizia: isso não agrada a Deus. Não era a voz dele, era o Espírito Santo. Com o tempo ele conseguiu vencer esse vício, não por força própria, mas pela ajuda de Deus. C. As atitudes, o jeito de viver. O Espírito Santo não muda só por dentro, ele também muda o que a gente faz. Uma pessoa egoísta passa a compartilhar. Uma pessoa preguiçosa ganha ânimo para trabalhar. Uma pessoa mentirosa começa a valorizar a verdade. Exemplo: um casal estava em crise. O marido não ajudava em casa e a esposa vivia reclamando. Depois que ambos se abriram para o Espírito Santo, ele começou a lavar a louça sem ser pedido, e ela parou de criticar tanto. Não foi um acordo entre eles, foi o Espírito mudando o coração dos dois, e as atitudes vieram como consequência. 3. Como saber que o Espírito Santo está agindo? Muitas pessoas perguntam: como eu sei que ele está em mim? Não é uma questão de sentir arrepios ou ouvir vozes, embora isso possa acontecer. É mais sobre frutos, coisas que aparecem na vida da gente quando ele está presente. A Bíblia lista alguns sinais, em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, você passa a se importar mais com os outros, mesmo com quem não gosta. Alegria, não é uma felicidade falsa, mas uma paz interior que não depende das circunstâncias. Paz, mesmo em problemas você não desespera. Paciência, você aguarda o tempo de Deus sem reclamar. Amabilidade, seu jeito de falar e tratar as pessoas fica mais suave. Bondade, você faz o bem sem esperar nada em troca. Fidelidade, cumpre suas promessas mesmo quando é difícil. Mansidão, não é fraqueza, é controle sobre a raiva e o orgulho. Domínio próprio, você consegue dizer não para coisas que faziam mal. Exemplo prático: uma mulher era conhecida por fofocar, adorava contar os defeitos dos outros. Depois que ela começou a buscar a Deus de verdade, suas amigas notaram. Ela parou de falar mal das pessoas. Não porque alguém a obrigou, mas porque o Espírito Santo a convenceu de que fofoca machuca. Esse é um fruto. 4.
O que atrapalha a ação do Espírito Santo? Assim como o jardim precisa de água e sol para crescer, o Espírito Santo precisa de espaço para trabalhar. Alguns hábitos sufocam sua presença. Pecado não confessado. Imagine uma torneira entupida, a água não passa. Assim é quando guardamos pecado no coração sem pedir perdão. Orgulho. Achar que não precisa de Deus ou que dá conta sozinho afasta o Espírito. Falta de oração e Bíblia. É como ter um celular sem carregar. Sem contato com Deus, a bateria espiritual acaba. Amizades ruins. Se você anda com pessoas que zombam de Deus, vai ser difícil ouvir sua voz. Exemplo. Um homem orava pedindo paciência, mas continuava xingando no trânsito. Ele não via mudança porque, na prática, não deixava o Espírito agir, suas atitudes mostravam que ele ainda queria fazer as coisas do seu jeito. 5. Como receber mais do Espírito Santo? Não é uma fórmula mágica, mas algumas atitudes abrem a porta para ele trabalhar. A. Entregar a vida a Jesus. O Espírito Santo não força ninguém. Ele vem quando a gente reconhece que precisa de Deus e aceita Jesus como Salvador. B. Orar todos os dias. Não precisa ser um sermão, pode ser uma conversa simples. Espírito Santo me ensina, me muda, me enche. C. Ler a Bíblia. É como um manual de instruções. Quanto mais a gente lê, mais entende como Deus age. D. Frequentar a igreja. Não é por obrigação, mas porque na igreja a gente aprende, é encorajado e recebe ensino. E obedecer ao que Deus fala. Se o Espírito mostra algo errado na sua vida, um pecado, um mau hábito, não ignore. Peça ajuda para mudar. Exemplo. Uma moça sentia que Deus a chamava para perdoar o pai que a havia abandonado. Ela resistia, mas começou a orar. Espírito Santo, me dá força. Um dia, ela ligou para ele e disse, eu te perdoo. Não foi fácil, mas depois disso, ela sentiu um peso sair do coração. Essa é a transformação. 6. Histórias reais de transformação. O pastor Antônio Júnior sempre conta casos de pessoas que viveram essa mudança. Vamos ver 2. A. O viciado em drogas. Um rapaz era dependente de crack. Já tinha sido internado 3 vezes e sempre voltava para as drogas. Num culto, ele ouviu sobre o Espírito Santo e decidiu entregar a vida a Jesus. Não foi do dia para a noite, mas, aos poucos, o desejo pelas drogas foi sumindo. Hoje ele é líder de um grupo de recuperação e ajuda outros viciados. Não foi reabilitação que o curou, foi o poder de Deus. B. A mulher depressiva. Uma senhora vivia trancada em casa, sem vontade de nada. Tomava remédios, mas a tristeza não passava. Num retiro espiritual, ela orou, Espírito Santo me enche. Não foi instantâneo, mas ela começou a sentir uma paz que não vinha dos remédios. Hoje, ela canta no coral da igreja e ajuda pessoas com depressão. A mudança não foi psicológica, foi espiritual. 7. Por que algumas pessoas não veem mudança? Às vezes a gente ora, vai à igreja, mas não sente diferença. Por quê? Falta de sinceridade. Alguns querem os benefícios de Deus, mas não querem largar o pecado. Pressa, Deus age no seu tempo. Uma semente não vira árvore em um dia. Fé pequena. Duvidar que Deus pode mudar a gente bloqueia sua ação. Exemplo. Um homem orava para parar de beber, mas toda sexta-feira ia ao bar só para socializar. Ele não via mudança porque, no fundo, não queria largar o álcool de verdade. 8. O Espírito Santo não muda só indivíduos, muda famílias, igrejas e até cidades. Quando uma pessoa se transforma, isso afeta tudo ao redor. Exemplo na família. Um pai alcoólatra se converteu. Parou de beber, começou a trabalhar e levou a família para a igreja. Os filhos que antes viviam com medo hoje são jovens crentes. A mudança dele salvou toda a casa. Exemplo na igreja. Uma congregação estava dividida por fofocas. O pastor chamou um jejum e oração pedindo a presença do Espírito Santo. Em semanas as brigas pararam, e a igreja cresceu. Exemplo na sociedade. Em algumas cidades onde os cristãos oraram juntos pelo Espírito Santo, os índices de criminalidade caíram. Não foi obra do homem, foi Deus agindo através do seu Espírito. 9. Como manter a presença do Espírito Santo? Não adianta receber o Espírito e depois esquecê-lo. É como ter uma planta, se não regar, ela murcha. Para manter sua presença, viva em santidade, fuja do pecado, não por medo, mas por amor a Deus. Seja grato, agradeça pelas mudanças por menores que sejam. Compartilhe, fale do que Deus fez em você. Isso fortalece sua fé e abençoa outros. Esteja aberto, o Espírito Santo sempre quer nos levar mais fundo. Não resista. Exemplo. Um casal recebia o Espírito Santo em cultos, mas em casa viviam brigando. Eles perceberam que não adianta sentir Deus no domingo se durante a semana ignoram seu ensino.
Começaram a orar juntos todas as noites e a paz voltou. 10. O que acontece quando a gente resiste ao Espírito Santo? A Bíblia diz que não devemos apagar o Espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. Quando a gente ignora sua voz, as consequências são sérias. Vida espiritual seca, ora, mas não sente nada. Lê a Bíblia, mas não entende. Derrotas constantes, cai nos mesmos pecados, nas mesmas armadilhas. Falta de propósito, vive sem direção, como um barco sem leme. Exemplo: um jovem sentia que Deus o chamava para ser pastor, mas tinha medo. Arrumei desculpas. Não sou bom o suficiente. Anos depois, ele viu que sua vida não tinha rumo. Quando finalmente obedeceu, tudo mudou. Resumo final: a transformação é real e possível. O Espírito Santo não é uma teoria. É uma pessoa real, que age hoje como agia nos tempos da Bíblia. Ele não muda só partes da vida, ele renova tudo. Não é questão de religião, mas de relacionamento. Quando a gente abre o coração para ele. O que era morto revive, como o jardim depois da chuva. 2. O que era escuro se ilumina, como uma lâmpada acesa. 3. O que era fraco se fortalece, como um músculo exercitado. Não importa seu passado, seus erros ou suas lutas. O Espírito Santo não olha para isso. Ele olha para o que você pode ser com Deus. A pergunta não é: será que ele pode me transformar? Mas você está disposto a deixá-lo? Como o pastor Antônio Júnior sempre diz, Deus não muda as coisas, ele muda pessoas e as pessoas mudam as coisas. Comece hoje. Peça: Espírito Santo, vem, transforma minha vida. E prepare-se para ver o impossível acontecer. Texto com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. Quando a gente fala em transformação, muita gente pensa em algo grande, dramático, como um milagre que vira notícia. Mas o Espírito Santo age também nas pequenas coisas, naqueles detalhes que só você conhece. É como o jardineiro que cuida das plantas todos os dias. Ele não faz barulho, mas com o tempo, o jardim fica cheio de flores. Imagine uma pessoa que sempre foi impaciente, que explodia por qualquer coisa. De repente, ela começa a respirar fundo antes de responder, a escutar mais, a controlar as palavras. Não foi ela que se esforçou sozinha, foi o Espírito Santo agindo por dentro, como um rio que vai limpando as pedras pelo caminho. Ou então aquele vício que parecia impossível de largar: cigarro, bebida, mentira, raiva. Um dia, a pessoa acorda e percebe que não sente mais aquela vontade, como se algo dentro dela tivesse sido renovado. Não foi força de vontade, foi poder de Deus. Tem gente que acha que o Espírito Santo é só para supercristãos, aqueles que oram horas por dia ou sabem a Bíblia de cor. Mas não é assim. Ele vem para quem precisa, não para quem merece. É como um médico que atende o doente, não o saudável. Você não precisa ser perfeito para receber essa transformação, aliás, é justamente porque você não é perfeito que ele quer trabalhar em você. Pense em um copo sujo. Se você encher ele de água limpa, a sujeira vai sair sozinha. O Espírito Santo é como essa água. Ele não fica brigando com a sujeira, ele simplesmente ocupa o espaço e aos poucos, tudo que não presta vai embora. Não é mágica, é presença. Não é religião, é vida. Muitas vezes a gente orou pedindo mudanças externas. Deus, muda meu trabalho. Deus, muda meu casamento. Deus, muda minha saúde. Mas o Espírito Santo começa de dentro para fora. Ele muda você primeiro, e aí as coisas ao seu redor começam a se ajustar. É como trocar a lâmpada de um quarto escuro. Você não muda as paredes, mas quando a luz acende, tudo fica diferente. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que era conhecido como o pior da cidade. Brigas, bebidas, traições, ele tinha fama de quem não tinha jeito. Até que um dia, em um culto simples, ele ouviu falar do Espírito Santo e resolveu dar uma chance. Não foi do dia para a noite, mas aos poucos, ele mudou. Hoje, esse mesmo homem é um líder na igreja, ajuda outros a saírem dos vícios e tem uma família restaurada. Não foi ele que se consertou sozinho, foi Deus trabalhando nele. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei e não consegui. A diferença é que dessa vez você não está sozinho. O Espírito Santo não é uma força impessoal, é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, tão Deus quanto o Pai e o Filho. Ele não só te ajuda, como faz por você o que você não consegue fazer. É como quando uma criança quer levantar um peso muito pesado e o pai coloca a mão junto para ajudar. Com ele, a carga fica leve. E não é só mudança individual. Onde o Espírito Santo age, famílias são restauradas, amizades são curadas, comunidades se transformam. Já viu aquelas histórias de bairros que eram dominados pelo crime e de repente viram lugares de paz? Não foi por acaso. Foi porque pessoas comuns abriram espaço para Deus agir.
e ele mudou o ambiente através delas. Agora, você pode estar se perguntando: como eu sei que ele está agindo em mim? Às vezes, é um sentimento de paz no meio da tempestade. Outras vezes é uma vontade nova de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Pode ser também uma palavra que vem à mente no momento certo, como um lembrete de Deus. Ou então, você simplesmente percebe que está diferente, menos ansioso, mais paciente, mais cheio de esperança. O Espírito Santo não força ninguém. Ele bate a porta, mas não arromba. Ele fala, mas não grita. Ele convence, mas não obriga. Cabe a você abrir a porta, dizer sim, e deixar ele fazer a obra. Não precisa de fórmulas complicadas. Basta um coração sincero: Senhor, eu preciso de ti. Transforma minha vida. E quando você fizer isso, prepare-se. Porque ele não vem para ajustar sua vida, ele vem para revolucioná-la. O que era medíocre, ele torna extraordinário. O que era comum, ele torna sagrado. O que era sem sentido, ele enche de propósito. Não é exagero, é experiência. Não é teoria, é realidade. Como o pastor Antônio Júnior sempre enfatiza, o Espírito Santo não é um acessório da vida cristã. Ele é a essência. Sem ele, a fé vira religião vazia. Com ele, até o impossível se torna possível. Então, hoje faça essa escolha. Pare de confiar só em suas forças e entregue-se a quem pode fazer muito mais do que você imagina. Comece agora. Não espere se sentir pronto. Ninguém está. Apenas diga: Espírito Santo, eu te recebo. Transforma meu coração, minha mente e meus sonhos. Faz em mim o que só tu podes fazer. E então espere. Não como quem espera um ônibus, mas como quem espera o nascer do sol, com certeza de que a luz vai chegar. Quando você faz esse convite sincero, algo começa a mudar dentro de você. Não é mágica, é Deus agindo. Talvez no começo você não sinta nada diferente, como quando plantamos uma semente e ainda não vemos o broto. Mas aos poucos, as coisas vão ficando claras. Imagine uma pessoa que sempre foi impaciente, que explodia por qualquer coisa. De repente, numa discussão, ela sente um freio no coração e consegue responder com calma. Não foi força de vontade, foi o Espírito Santo agindo. Ou então aquele jovem que vivia vazio, sem rumo, e de repente descobre um propósito: ajudar crianças carentes, tocar um instrumento para louvar a Deus, ou até perdoar alguém que lhe fez mal. Isso não é coincidência. É transformação. O pastor Antônio Júnior costuma contar histórias de pessoas que entregaram suas vidas ao Espírito Santo e viram milagres. Tem o caso do homem que era viciado em álcool e depois de orar, sentiu um alívio tão grande que nunca mais teve vontade de beber. Tem a mulher que vivia com medo de tudo e de uma hora para outra passou a dormir em paz, como se uma mão invisível segurasse seu coração. Tem até quem estava doente e depois de receber oração, sentiu o corpo sarar como se uma corrente elétrica tivesse passado por dentro. Mas atenção! O Espírito Santo não é um gênio da lâmpada, que realizará todos os seus desejos do jeito que você quer. Ele é Deus, e Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes, a transformação vem de forma que a gente não espera. Por exemplo, você pede por um emprego, mas ele te dá paz para esperar o momento certo. Você clama por um relacionamento, mas ele te mostra que precisa primeiro se amar e se curar. Isso também é a ação do Espírito. Ele não só muda as circunstâncias, mas muda você por dentro. E tem mais, essa transformação não é só individual. Onde o Espírito Santo age, tudo ao redor muda. Uma família dividida começa a se reconciliar. Um grupo de amigos que só falava de fofoca passa a incentivar uns aos outros. Uma igreja que estava morna se enche de vida e de pessoas sedentas por Deus. É como jogar uma pedra num lago. As ondas se espalham para todos os lados. Agora você pode estar pensando: mas e quando eu falho? E quando caio de novo nos mesmos erros? Aí é que está a beleza. O Espírito Santo não desiste de você. Ele não te abandona porque você tropeçou. Pelo contrário, é nesses momentos que ele sussa no seu coração: levanta. Você é mais forte do que esse erro. Eu estou aqui para te ajudar. É como um pai que ensina a criança a andar de bicicleta. Ele não segura para sempre, mas também não deixa você se machucar sozinho. Então, como manter essa presença do Espírito Santo ativa na vida? Não é complicado. Primeiro, fale com ele. Não precisa de palavras bonitas, Deus gosta de sinceridade. Segundo, leia a Bíblia porque é através dela que ele fala conosco. Terceiro, esteja com pessoas que também buscam a Deus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está no meio. E acima de tudo, não tenha medo. O Espírito Santo não veio para te julgar, mas para te libertar. Não veio para te oprimir, mas para te encher de alegria. Não veio para te deixar igual, mas para te fazer novo.
Como o pastor Antônio Júnior sempre diz, Deus não quer te consertar, Ele quer te recriar, e isso só acontece quando a gente abre espaço para Ele.